Fala gurizada, começa com essa aula o nosso curso completo sobre eletrodinâmica, que é a área da física que estuda os fenômenos que envolvem cargas elétricas em movimento, ou seja, envolve o estudo das correntes elétricas e dos circuitos elétricos. Se tu quiser acompanhar as nossas atualizações de conteúdo, conforme essa playlist aqui vai sendo atualizada, não te esquece de te inscrever no nosso canal. E como já é marca registrada aqui do canal, as aulas são sem enrolação, vamos lá direto ao que interessa. Eu tenho aí na figura um pedaço de cobre, que é um material que é um excelente condutor, tanto é que é usado na maioria das nossas ligações elétricas. Nessa figura, as esferas maiores representam os átomos do cobre e as esferas menores representam os elétrons livres, já que o cobre é um condutor, ele tem elétrons livres. E eu posso ver pela figura que o movimento dos elétrons livres é completamente aleatório, ele é em todas as direções e em todos os sentidos. O que acontece é que, como esse movimento é aleatório, na média não há nenhum deslocamento resultante dos elétrons e a velocidade média desse conjunto de elétrons acaba sendo zero. É por isso que se eu simplesmente pegar um pedaço de um condutor, um pedaço de cobre, um pedaço de ferro na mão, eu não vou conseguir detectar nenhuma presença de corrente elétrica, eu não vou tomar um choque, por exemplo, porque o simples movimento de elétrons não quer dizer, não corresponde obrigatoriamente à existência de corrente elétrica. Quando que eu vou ter corrente elétrica, então? Olha só para outra figura que está aí do lado, eu peguei o mesmo condutor, só que agora eu estabeleci um campo elétrico nesse condutor e com a presença do campo elétrico, os elétrons livres sofrem uma força elétrica e, portanto, agora o movimento desses elétrons vai ter direção e sentido resultante, que é contrário ao sentido do campo elétrico, conforme a gente já sabe lá da eletrostática. As cargas negativas se movimentam no sentido oposto ao sentido do campo elétrico. Então aí na figura vocês podem ver que meu campo elétrico está para a esquerda e os elétrons estão se movendo para a direita. O movimento que antes era aleatório, quando não tinha a presença do campo elétrico, ou seja, um movimento que não tinha direção e sentido resultantes, agora passa a ser ordenado, passa a ter direção e sentido resultante quando existe um campo elétrico. Esse movimento ordenado dos portadores de carga é a corrente elétrica. Esta é a definição de corrente elétrica. Corrente elétrica é o movimento ordenado dos portadores de carga. Exemplo muito prático e muito simples de entender é o da figura que está aí do lado. Eu tenho uma lâmpada e ela está ligada a um circuito que tem um fio de cobre, um fio condutor, por exemplo. Quando eu não tenho campo elétrico estabelecido, não tem corrente elétrica nos fios, não tem corrente elétrica no circuito, não há movimento ordenado dos portadores de carga, os elétrons livres se movem de forma aleatória e, portanto, a lâmpada não acende. Quando eu coloco uma pilha, a pilha possui uma diferença de potencial, ou seja, ela tem o maior potencial, o polo positivo, ela tem o menor potencial, o polo negativo, e quando eu ligo os fios de cobre nas extremidades da pilha, a pilha estabelece um campo elétrico no interior do fio de cobre, ou seja, ela organiza o movimento dos elétrons livres do cobre. Surge então uma corrente elétrica no circuito que vai acender a lâmpada. E como é que eu faço para medir, para calcular a intensidade da corrente elétrica? A figura mostra um condutor e um certo fluxo de carga por esse condutor. E a gente vai separar uma seção desse condutor. Se eu observar essa seção durante um certo intervalo de tempo e medir o quanto de carga atravessa essa seção, eu vou conseguir medir a intensidade da corrente elétrica. Para fazer isso, basta dividir a carga que atravessou a seção pelo intervalo de tempo que demorou para a carga atravessar essa seção. Matematicamente falando, a intensidade da corrente I ela é dada pela divisão, pela razão entre a carga que atravessou a seção dividido pelo intervalo de tempo que demorou para essa carga atravessar a seção. Em outras palavras, a intensidade da corrente elétrica nos diz a quantidade de carga que atravessa a seção a cada unidade de tempo. Para determinar a unidade de intensidade de corrente elétrica no sistema internacional, basta eu ver que eu estou dividindo carga por tempo, ou seja,
Eu estou dividindo carga que no sistema internacional se mede em coulombs por tempo que no sistema internacional se mede em segundos. Portanto, a intensidade da corrente elétrica recebe a unidade coulomb por segundo, ou seja, quantos coulombs de carga atravessa a seção do condutor a cada segundo. A unidade coulomb por segundo recebe o nome de ampere, em homenagem ao físico francês André-Marie Ampère, que no século XIX fez importantes contribuições para o eletromagnetismo. Então, 1 ampere é uma corrente que corresponde a 1 coulomb por segundo, ou seja, quando a corrente é de 1 ampere, significa que a seção do condutor é percorrida por 1 coulomb de carga a cada segundo. Bom, mas agora a gente tem que parar um pouquinho mais com calma para discutir, para trocar uma ideia sobre o sentido da corrente elétrica. A gente já viu que os elétrons livres de um condutor, como toda a carga negativa, se move no sentido oposto ao sentido do campo elétrico e, portanto, a corrente ela é no sentido oposto ao do campo elétrico que se estabelece no condutor. Essa é a corrente real. A gente sabe que assim, a gente sabe que são os elétrons livres que se movimentam, enquanto os núcleos positivos ficam parados em um sólido, em um condutor sólido. Essa é a corrente real, é a corrente verdadeira, é assim que a gente chama, corrente real. Mas acontece que muito antes da descoberta do elétron, que só aconteceu em 1897 com o J.J. Thomson, se acreditava que os átomos só tinham carga positiva e que, portanto, era ela que se movia quando existia a condução de corrente elétrica. E a carga elétrica positiva se move a favor no mesmo sentido do campo elétrico e não no sentido contrário, como é a carga negativa. Então, se acreditava que a corrente elétrica tinha o mesmo sentido do campo elétrico, porque se acreditava que quem se moviam eram as cargas positivas. Quando se descobriu o elétron, se descobriu que os núcleos estavam fixos, que os núcleos positivos estavam fixos e que eram os elétrons que se moviam, o que os caras fizeram? Se convencionou que o sentido da corrente elétrica seria o mesmo sentido do campo elétrico, ou seja, se manteria a ideia antiga, antes da descoberta do elétron. Se cria, então, a ideia de corrente convencional, ou seja, a corrente que considera que quem se move são os portadores de carga positiva, a corrente que é a favor, no mesmo sentido do campo elétrico, mesmo sabendo que não é bem assim na prática, tá? A gente vai usar a partir de agora todos os livros, textos, todas as questões que vocês vão ver em física usam corrente convencional, movimento dos portadores de carga positiva. E a gente pode classificar a corrente elétrica em dois tipos conforme o seu comportamento em um certo intervalo de tempo: a corrente contínua e a corrente alternada. Primeiro, a corrente contínua. Quando eu estabeleço o campo elétrico em um condutor e esse campo elétrico mantém o seu módulo, sua direção e o seu sentido constantes, a corrente elétrica também vai ter módulo, direção e sentidos constantes, ou seja, ela vai circular num só sentido com uma mesma intensidade. A representação gráfica da intensidade dessa corrente ao longo do tempo está aí na tela para vocês verem. A corrente contínua ela é bastante comum em aparelhos que funcionam com pilhas e baterias. Todos os aparelhos que funcionam com pilhas e baterias, ou seja, geradores químicos, funcionam com corrente contínua. Agora, se o campo elétrico começar a alternar periodicamente o seu sentido, a corrente elétrica vai começar a acompanhar essas alterações no sentido, porque a corrente sempre aponta junto com o campo. Então, se o campo está ora para um lado, ora para o outro, a corrente também está ora para um lado, ora para o outro. Essa corrente é a corrente alternada, é a corrente que não está sempre no mesmo sentido, é uma oscilação. Tá? A intensidade da corrente no tempo, representada graficamente, está aí na tela para vocês verem. A distribuição de energia pelas companhias de eletricidade é feita através de corrente alternada. Na tomada, sempre que tu liga alguma coisa na tomada, ela é uma fonte de corrente alternada. Aqui no Brasil, essa corrente alternada tem uma frequência de 60 Hz, ou seja, ela inverte o seu sentido 60 vezes por segundo. Feito moçada sobre corrente elétrica, por enquanto era isso. Não te esquece de colocar as tuas dúvidas aí nos comentários para a comunidade aqui do canal te ajudar. A gente se vê numa próxima aula. Não te esquece de assinar o nosso canal para receber as nossas atualizações. Fui nessa, falou!